todos, eu gravei esse vídeo antes do meu vow ser aceito, então já aqui avisando, né, que esse vídeo já gravei antes da minha viagem, e também eu estarei explicando sobre as divisões do Exército Brasileiro, aqui eu reuni diversas informações sobre, e estarei aqui falando sobre cada uma, então vamos com o vídeo. Estarei aqui começando a falar sobre o CIE, nome por extenso da divisão, Centro de Inteligência do Exército. Caso não saiba o que é o CIE, ele é uma divisão administrativa e elite em investigações, sendo acionado em situações de alto sigilo, mantendo a segurança do Exército, evitando ataques por meio de militares, utilizando de sua autoridade máxima, podendo agir em conjunto do BPE, por serem divisões mais administrativas. Se houver de acontecer penalidade com algum membro da divisão, apenas o alto comando ou oficiais superiores e acima deles, do Exército, poderão agir sobre o caso. Caso isso não seja possível, o alto escalão do Exército Brasileiro poderá agir sobre. Quando o CIE trabalha junto ao BPE, torna-se um suporte da mesma autoridade em base. Os membros da divisão não precisam de permissão para assistir a recrutamentos e treinamentos de patente. Pela sublime força investigativa em conjuntura, o CIE deve ser a primeira divisão a ser chamada para investigar todos os militares que representam uma ameaça, possíveis raids no servidor Discord, entre outros. Caso isso não seja possível, o BPE poderá agir sobre. E uma coisa aqui sobre o CIE, ali normalmente nas divisões tem praça, graduado, oficial, essas coisas. O praça no CIE seria ali o agente, graduado no CIE seria agente especializado, e o oficial no CIE é o agente oficial. Aí também tem o alto comando, que tem o comandante do CIE, essas coisas. E um agente pode aplicar punição em qualquer praça do Exército, de recruta a cabo. Um agente especializado pode aplicar punição em qualquer graduado do Exército, de terceiro sargento a cadete. Um agente oficial pode aplicar punição em todos os oficiais da mesma categoria que a dele. Sendo assim, um oficial do CIE que seja aspirante oficial no EB tem permissão de aplicar punição em um primeiro-tenente, por ser da mesma categoria que a dele. Isso não se aplica ao generalato. Um agente do alto comando do CIE tem o poder sobre qualquer outro membro divisional ou N/A. No CIE não tem o termo candidato, nele se chama estagiário. E para se tornar um estagiário, você deve passar no exame de admissão. Após isso, você deverá que passar na EasyMax, Escola de Inteligência Militar do Exército, para se tornar um agente. O comandante do CIE é o Sr. Agente Siren Head. Os pronomes da divisão caso a pessoa for da patente maior que a sua no exército, você chama de senhor agente, e caso não for, então você chama somente de agente. É obrigatório adicionar isso às suas frases, quando for referir a pessoa. E caso a pessoa for somente estagiário, você chama com o pronome somente de senhor. O lema da divisão, ali o lema do CIE, é: eu vejo tudo, analiso tudo, observo tudo, nada escapa de meus olhos. Não sou um detetive, eu sou inteligência. Agora irei falar sobre o BPE, nome por extenso da divisão, Batalhão de Polícia do Exército. Caso eu não saiba o que é o BPE, ele é uma divisão administrativa, conhecido por sempre manter a ordem e disciplina dentro de base, sendo a segunda divisão com maior autoridade divisional. Se houver de acontecer penalidade com algum membro da divisão, apenas o alto comando ou oficiais superiores e acima deles, do Exército, poderão agir sobre o caso. Caso isso não seja possível, o alto escalão do Exército poderá agir sobre. Os membros da divisão não precisam de permissão para assistir a recrutamentos e treinamentos de patente. Militares da divisão podem trabalhar em conjunto com o CIE, por não serem de divisões totalmente operacionais, com prioridade de defender a base e manter a ordem na mesma. Um policial praça pode aplicar punição em qualquer praça do Exército, de recruta a cabo. Um policial graduado pode aplicar punição em qualquer graduado do Exército, de terceiro sargento a cadete.
Um policial oficial pode aplicar punição em qualquer oficial N/A da mesma categoria. Um policial do alto comando do BPE tem total autonomia para punir praças graduados de quaisquer divisões. Para se tornar o candidato do BPE, você deve passar no TAF, teste de aptidão física. Após isso, você deve passar pelo curso de polícia do Exército para se tornar o policial. O comandante do BPE é a senhora policial Pele Cachu Gamer. Os pronomes da divisão caso a pessoa for patente maior que a sua no Exército, chama de senhor policial. Caso não for patente maior, chama somente de policial. E caso a pessoa for candidato, chama somente pelo pronome de senhor. Pronomes da divisão que eu já falei. E o lema. O lema é orientar o responsável, corrigir o irresponsável e prender o incorrigível. Agora estarei falando sobre o BFESP, nome por extenso da divisão Batalhão de Forças Especiais. Caso não saiba sobre o que é o BFE, estarei falando sobre. Ele é uma elite operacional, conhecida por ser a linha de frente em território hostil, com operações de alta escala e missões de alto nível de periculosidade. Se houver de acontecer penalidade com algum membro da divisão, apenas o alto comando ou oficiais superiores e acima deles, do Exército, poderão agir sobre o caso. Caso isso não seja possível, o alto escalão do Exército poderá agir sobre. Os membros da divisão não precisam de permissão para assistir a recrutamentos e treinamentos de patente. Caso o BFI precisar chamar reforços, os militares da divisão podem solicitar ao BAC, caso necessário. Se isso não for possível, o BPE poderá agir sobre. Um fantasma praça pode aplicar punição em qualquer praça do Exército, de recruta a cabo. Um fantasma graduado pode aplicar punição em qualquer graduado do Exército, de terceiro sargento a cadete, e em praças do BAC. Um fantasma das Forças Especiais, oficial, pode aplicar punição em qualquer oficial N/A da mesma categoria, como explicar também lá na parte do CI, podendo também aplicar punição em qualquer graduado do BAC. Para se tornar um candidato do BFE, você deve passar primeiro no TAF, teste de aptidão física. Após se tornar um candidato, você deverá passar pelo CEFESP, curso de forças especiais, para que possa se tornar um fantasma. O comandante do BFESP é o Senhor Fantasma Lulas. Pronomes da divisão, que caso a pessoa for patente maior que a sua no Exército, chama de Senhor Fantasma. Caso não for maior a patente dela no Exército, chama somente Fantasma. Ou pode também chamar de Fantasma das Forças Especiais. E também, caso a pessoa for candidato, você não deve usar este pronome, deve utilizar somente o pronome de Senhor. O lema é qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer maneira. E agora estarei falando sobre o BAC. O nome por extenso da divisão é Batalhão de Ações de Comandos. Caso não saiba sobre o que é o BAC, irei estar explicando sobre que ele é uma elite operacional, conhecido pela sua alta resistência e domínio sobre o derredor. Sua força não vem pela quantidade, e sim pela estratégia e liderança em território hostil e de alto risco. Se houver de acontecer penalidade com algum membro da divisão, apenas o alto comando, oficiais superiores e acima deles, do Exército, poderão agir sobre o caso. Caso isso não seja possível, o alto escalão do Exército poderá agir sobre. Caso o BAC precisar de reforços, os militares da divisão podem pedir reforços para o BFESP. Se isso não for possível, o BPE poderá agir sobre. Os membros da divisão podem assistir recrutamentos sem permissão. Poder assistir recrutamentos e treinamentos de patente sem permissão. Um comandos praça pode aplicar punição em qualquer praça do Exército, de recruta a cabo. Um comandos graduado pode aplicar punição em qualquer graduado do Exército, de terceiro sargento e a cadete, e também em praças do BFE. Um comandos oficial pode aplicar punição em qualquer oficial N/A da mesma categoria, podendo também aplicar punição em qualquer graduado do BFE. O alto comando do BAC tem direito de aplicar punição em qualquer oficial do BFE. Para se tornar o candidato do Batalhão de Ações de Comandos, é preciso passar do TAF,
Teste de aptidão física. Para se tornar um candidato, você deverá passar pelo CAC, curso de ações de comandos, para que consiga se formar e se tornar um comandos. O comandante do BAC é o Senhor Comandos, Senhor 1. Os pronomes da divisão é que caso a pessoa for patente maior que a sua no exército, você chama de Senhor Comandos. Caso não for maior, então se chama somente Comandos. Caso a pessoa for somente um candidato, chame somente com o pronome normal de Senhor. O lema do BAC é o máximo de confusão, morte e destruição na retaguarda do inimigo. Então esse foi o vídeo. Essas foram todas as informações que eu juntei sobre as divisões. Espero que tenham gostado e até mais.